Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apsan e sejam bem-vindos ao Canal Literário. E hoje nós vamos conversar sobre as piores leituras de 2023. Mas calma pessoal, a gente como youtuber aqui faz as thumbs pra dar uma chocada, pra vocês clicarem mais. Também não é clickbait, evidentemente são as leituras que eu menos gostei, mas também não quer dizer que eu detestei ou que são insuportáveis, né? Bom, depende delas, nós vamos ver em detalhes. Mas antes só queria dar um recadinho, agora nós estamos em diversas redes, inclusive no Telegram nós temos um canal de ofertas, vou deixar todos os links aqui na descrição. Se você quiser apoiar o canal, é só você se inscrever em cada uma delas. E também um último recado, as vagas para o nosso clube de leituras ainda estão abertas e você ainda pode participar e ler conosco. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Bom pessoal, como eu não gosto de ficar fazendo rodeios, eu vou direto para que eu menos gostei. E foi logo no começo do ano eu falei, essa vai ser a minha pior. E eu não estava errado, estamos aqui falando de Orlando de Virginia Woolf. Algumas dessas obras que eu vou trazer aqui para vocês não tem resenha, mas essa aqui ela tem. E o mais engraçado é que nessa resenha eu, digamos, meti o pau no livro e mesmo assim muita gente ficou curiosa e resolveu comprar o livro. Por causa da minha resenha negativa. Mas vocês podem ver que eu fiz marcações. Não quer dizer que foi de todo mal a leitura. Ela teve seus pontos fortes, digamos assim, mas eu achei que realmente neste caso aqui não valeu a pena todo o esforço. Mas por que, Marcelo? O que tem de tão errado, né, nessa leitura? Bom, vamos a uma breve sinopse. Aqui temos Orlando, né, uma espécie de um nobre, um dandy, né, uma pessoa bem desocupada, que tem muito tempo livre e numa missão como uma espécie de um diplomata em Constantinopla, ele dorme uma noite e acorda mulher. E aí você já deve estar pensando, se Marcelo é um conservador enrustido aí. Nada disso, pessoal, eu achei o tema super legal. É um realismo mágico. O Orlando, ele realmente dorme homem e acorda com o corpo de uma mulher. Existe essa transformação física. Mas muito além disso, tem aqui uma questão de identidade de gênero também, porque mesmo virando mulher, Orlando ainda gosta de se vestir como homem. Existe aqui toda uma discussão sobre o não binarismo. Tudo isso eu acho muito legal, são pautas que hoje já estão se tornando comuns, mas imaginem só isso aqui, século 19 e 20. Essa obra já é do século 20, mas mesmo assim, 1900 e bolinha, era um escândalo pra época, né? Eu acho isso muito legal quando um autor, ou autora no caso, tem essa inovação. Então por que eu não gostei? Porque eu achei que esse tema foi tão pouco explorado. Aqui nós temos umas 300 páginas onde esse tema poderia ser muito explorado. E então o que a autora vai trazendo nessas 300 páginas? Descrições da natureza, assuntos que parece que fogem do tema principal, ou que poderia ser o principal. E a história em si tem pouquíssima verossimilhança, né? Eu já li faz um bom tempo, né, pessoal? Então não me lembro ao certo, mas eu sei que Orlando participa de um grupo de beduínos no deserto, ou algo do gênero, mas todas as experiências são meio que contadas em terceira pessoa, assim, coisas do gênero, e aí Orlando ficou muito feliz de participar deste grupo, ou não ficou porque se sentiu excluída, né? Mas faltam os diálogos, né? O que Orlando viveu com esse grupo, né? Tudo é contado meio de fora, como se você estivesse contando pra alguém essa história, mas com tão poucos detalhes, que torna a coisa completamente inverossímil. Aqui duas personagens, não vou falar quais, contraem um noivado em poucas linhas de diálogo, em minutos de interação, coisas completamente loucas. Eu acho mais factível acontecer uma transformação mágica dessa, de mudança de gênero, do que acontecer algo assim, alguém noivar tão rapidamente, né? Eu sempre bato nessa tecla da verossimilhança, que não tem problema ter um realismo mágico. A minha obra favorita, eu vou trazer aí no próximo vídeo, ela é de realismo mágico. E a verossimilhança não precisa dizer respeito à questão dos milagres que ocorrem, mas sim do enredo como um todo, né? As interações humanas, e tudo isso falta muito nessa obra, né? É uma obra muito poética. Veja, eu gosto de poesia, gosto de autores que são poéticos, mas aqui acho que é um exagero, né? Eu fiz umas marcações, eu vou até trazer aqui, de alguns trechos interessantes, reflexões, particularmente sobre os 30 anos de idade, minha idade, eu tenho 32 já, né? Já nem 30. Aforismas, eu adoro isso, mas eu achei que fugiu muito do tema, não tinha verossimilhança, e vocês entenderam onde eu quero chegar. Olha só que interessante
interessante reflexão sobre poesia, e aqui eu tô falando um dos pontos fortes do livro, tá, pessoal? Com todo o ardor religioso do mundo, refletiu então sobre seus pecados e as imperfeições que tinham se insinuado em seu espírito. A letra S, ponderou, é a serpente do Éden do poeta. Por mais que se esforçasse, havia ainda um número exagerado desses répteis pecaminosos nas primeiras estrofes de O Carvalho. Mas o S, a seu ver, não era nada quando comparado com as terminações em NDO. Esta sim, o diabo em pessoa, agora que estava num lugar onde se crê em demônios. Aqui estamos falando da poesia, naturalmente em inglês, né? Então o S, acredito eu que ele diz respeito ao possessivo, né? Ou plural. Enfim, aqui acho que está tratando de clichês, né? NDO é o gerúndio, né? Então no inglês é o ING. São lugares comuns, talvez, da poesia, né? É muito fácil você fazer rimar as palavras com essas terminações, né? Então por isso que é a crítica aqui. Evitar tais tentações é o primeiro dever do poeta, ela concluiu. Pois como o ouvido é a antessala da alma, poesia pode adulterar e destruir mais seguramente que a concupiscência ou a pólvora. A função do poeta é a mais elevada de todas, continuou. Suas palavras alcançam onde outras jamais chegam. Suas palavras alcançam uma tola canção de Shakespeare fez mais pelos pobres e infelizes do que todos os pregadores e filântropos do mundo. Por isso, nenhum gasto de tempo, nenhuma devoção será grande demais, caso torne o veículo de nossa mensagem menos deformador. Precisamos moldar as palavras até que se transformem no mais fino invólucro de nossos pensamentos. Os pensamentos são divinos, etc. É óbvio, portanto, que ela estava de volta aos limites de sua própria religião, que só fizera se fortalecer durante a longa ausência e rapidamente adquiria a intolerância da crença. Estou crescendo, pensou, pegando por fim a vela. Perdendo algumas ilusões, ela disse, fechando o livro da Rainha Maria, talvez para adquirir outras, e desceu para os sepulcros onde jaziam os ossos de seus antepassados. Então tem reflexões, sim, muito interessantes, vocês podem ver. O problema é que, na minha opinião, acaba não salvando a obra como um todo. Pessoal, eu geralmente gosto do Yasunari Kawabata. Se você for procurar aqui no canal, vai encontrar algumas resenhas dele. Temos aqui O País das Neves, A Casa das Belas Adormecidas, obras das quais eu gostei. Ele tem um quê de poético, de sensualidade, né, na sua prosa. E aqui temos uma proposta interessante. Temos esse tal de Kikuji, que ele é um órfão, ele acaba reencontrando com a amante do seu pai, já falecido. Tem muito a questão da cerimônia do chá, mas é um enredo um pouco parado, tá, pessoal? Acho legal, muito interessante sempre. O Kawabata, ele traz muitos elementos culturais japoneses, mas é aquela coisa, a gente não quer ler um tratado de história e geografia, ou aqui no caso de cultura japonesa. Eu amo cultura japonesa, mas quando estou lendo uma obra japonesa, eu quero também um enredo legal, né, com reviravoltas, quero ser surpreendido, né, e aqui, francamente, não há muito, assim, né, aqui, tudo bem, interação entre as personagens, mas ela é um pouco seca, um pouco sem sal, e a gente vai lendo, é uma obra curta, mas eu não achei que ela me cativou muito. Eu não tenho muito a dizer, foi lida logo no começo do ano, mas o próprio tema aqui, né, Miyutsurus, parece que há uma lenda aqui, né, que se você faz Miyutsurus, né, pra quem não sabe, aquela uma espécie de cegonha, né, de papel, que eu sei fazer, tá, pessoal, em origami, né, se você faz 1000 delas, ou deles, tsurus, você pode pedir o que você quiser e esse desejo vai ser atendido. Então é interessante essa lenda, mas ela também não é muito bem explorada aqui, né? A obra tem esse nome porque uma das moças que inicialmente esse Kikuji está interessado, ele está procurando uma esposa, né? Ela carrega uma trouxa, né? Um embrulho com Miyutsurus. Mas não vai muito além disso, assim, né? Poderia ter alguma coisa até de realismo mágico, aí seria bem interessante, né? Então eu acho que o autor aqui tinha talvez mais oportunidades de criar um enredo mais cativante, né? Mais tumultuoso, né? E eu achei que tem muito anticlímax aqui, né? E é isso, assim, não tem muito mais o que dizer. Eu nem fiz resenha dessa obra, pessoal. Eu fiquei meio assim de fazer, não fazer. Agora eu realmente teria que reler a obra, porque já faz muito tempo que eu li, assim, não faz tanto, mas eu acabei lendo bastante coisa em 2023, eu acabei esquecendo partes do enredo, eu lembro, assim, em linhas gerais, né? Mas para quem quer conhecer o Yasunari Kawabata, né? Ele é autor japonês, acho que o primeiro a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1968, um prêmio ocidental para um japonês, algo inédito na época. Para quem quiser realmente conhecê-lo, eu realmente indico A Casa das Belas Adormecidas ou O País das Neves, que sim, tem resenha aqui no canal. Mas esse aqui acho que não fluiu muito bem. A gente leu com o Clube de Leituras ano passado, mas o pessoal mesmo assim gostou porque foi uma leitura diferente, né? Livros japoneses, né? Não é algo que tem aí em todos os clubes de leitura. Para esse ano
ano o japonês vai ser a Shoman. Não deixem de conferir o vídeo onde eu apresento os detalhes do clube, os links estão na descrição. Pessoal, temos aqui a história do olho de Jorge Batalha. Essa aqui foi uma sugestão de vocês, queridos inscritos. E vocês já devem estar pensando, ih, o Marcelo não gostou dessa sugestão. De novo, né, pessoal? Não é que eu detestei essas obras aqui, até mesmo Orlando, que é a que eu menos gostei, teve partes ali que redimiram muito parcialmente a obra aqui. E não é exatamente que eu não gostei dessa aqui, mas com certeza é das que eu menos gostei, porque, ok, ela tem uma proposta interessante, inclusive se você não entende a proposta da obra, você simplesmente não vai entender nada da obra. Isso é uma coisa que eu já não gosto, assim, porque ela é uma obra absolutamente inverossímil. Estávamos aqui falando da questão da verossimilhança, e essa é uma obra que não tem nenhuma verossimilhança. A única verossimilhança que se pode ter é você entender que isso aqui é uma espécie de um sonho, né, uma experiência de catarse do próprio autor, onde ele vai lá e expõe as suas fantasias mais recônditas, né, nessa obra, através de uma espécie de um alter ego que é em primeira pessoa, então é muito possível que seja o próprio autor, né? E aqui temos um jovem anônimo em primeira pessoa que vai ter uma namorada, se eu não me engano Simone, já faz um tempo que eu li, e eles vão encontrar Marcela também. Vão ocorrer muitas e muitas cenas explícitas aqui, mas eu não sou puritano, já falei isso várias vezes, já fui uma pessoa muito conservadora, hoje eu sou totalmente liberal, pessoal, isso aqui, nada do que estiver aqui vai me assustar, assim, né? Sim, tem cenas fortes, especialmente porque o autor relaciona muito as questões amorosas, explícitas, com a violência, por exemplo. É um prato cheio para quem gosta de psicanálise, de fato há diversas referências psicanalíticas, né? A pessoa até deve estar se perguntando o que é o olho, né? A história do olho, o que tem de mais esse olho aí? O olho é um objeto redondo, branco, assim como o ovo. O leite, ele não é redondo, mas o branco, né? Ele lembra o sêmen. As formas redondas, os testículos. Temos uma série de metáforas para as genitálias aqui, que são sempre analisadas, né, na psicanálise. Objetos pontudos são o falo, entradas são as genitálias femininas, né? Tem uma série de referências à psicanálise, como eu falei também no meu outro vídeo, onde eu apresentei tudo que eu li em 2023. Há vários temas aqui, como por exemplo, a corrupção do sagrado, né? Aquela fantasia de tornar o sagrado profano. Então esse casal vai ter relações com um monte de gente aí ao longo da narrativa, inclusive com um padre, que eles vão tentar cooptar para suas fantasias mais recônditas, né? Tem a questão do voyeurismo, né? Tem uma espécie de um nobre inglês que vai financiar as aventuras desse casal. Quisera eu ter tanta libido quanto esse casal, né? Acho que ninguém tem, porque é uma coisa realmente absurda. É divertido de se ler, é claro, mas num primeiro momento a pessoa pode pensar que isso é uma narrativa com uma espécie de um começo, meio e fim, uma certa concatenação lógica, e não há nada disso, tá, pessoal? É uma coisa meio surreal, onírica, né? Acho que o sonho é a melhor analogia. É um casal que vai passeando por aí, tendo as mais diversas aventuras, e pessoas vão simplesmente morrendo ao longo da narrativa, como se isso fosse tudo bem, né? Acho que aqui eles atropelam um ciclista, e a coisa vai indo, entendeu? Então não tem nenhuma verossimilhança. Isso não necessariamente me incomoda, mas a questão é que aqui eu busco sempre recomendar obras, digamos, onde você vai ler uma história, né? E aqui não é exatamente uma história, é uma catarse mesmo. O próprio autor confessa que isso foi um experimento que ele fez, que o seu psicanalista recomendou que ele fizesse, e quem sabe deu muito certo. Assim, foi divertido ler, mas assim, é difícil eu colocar isso junto das obras que eu li como as melhores, assim, né? Eu sou até completamente favorável de você desconstruir a literatura, né? Afinal, o que é literatura e tal. Mas nesse aspecto, por exemplo, eu acho que O Jogo da Amarelinha é um grande projeto de desconstrução da literatura, mas parece mais literatura do que essa obra aqui, sabe? Aqui eu não acho que ele tenha sequer esse objetivo de desconstruir a literatura, é simplesmente uma catarse, assim, né? Uma espécie de um diário de catarse. Então, não sei muito bem como recomendar isso, assim. Eu acho que é legal para quem gosta de psicanálise, mas eu não sei se eu consigo classificar isso como uma obra literária, uma narrativa, algo assim. Foi uma experiência interessante, tá, pessoal? Não é que eu detestei, nem que eu desgostei. Eu não sei se eu tô me expressando bem aqui, mas eu não consigo encaixar isso aqui em uma espécie de uma literatura padrão, digamos, que eu tenho aqui. Bom, pessoal, e finalmente temos Orgulho e Preconceito. De novo, não é uma obra que eu detestei. Muita gente me escreveu que detestou essa obra, que acha Jane Austen sem sal, não sei. Eu fiquei com vontade de ler mais da autora, mas eu confesso que essa é uma obra um pouco arrastada, assim, sabe? É uma espécie de obra onde você vai lendo fofocas. Fofocas e fofocas, e aqui temos a família Bennet, uma espécie de aristocracia meio falida, que
os pais querem casar as filhas, eles só têm filhas, não tem um filho homem. Tem uma série de curiosidades que a gente aprende aqui, como por exemplo o morgadio, o fato de não terem um homem, um varão, né, um descendente na família, significa que eles parecem que eram meio que obrigados a dar a propriedade em herança para algum homem próximo da família, que no caso é um primo da família, um tal de Sr. Collins. É uma lei evidentemente machista, eu nem sabia que existia isso, mas imaginei que as mulheres talvez não pudessem herdar propriedade há 200 anos atrás, né? Mas é curioso isso, como já que elas não podem herdar, então tem que ser um homem mais próximo da família, né? Um primo, algo assim. Há aqui todo o racional de como são arranjados os casamentos vitorianos, né, lá da época de 1800, 1900, o que é bastante interessante. Há aí aquela questão de alpinismo social, né, todo mundo quer achar um par maior do que a si mesmo, né, mas tem um cunho romântico na obra, porque a gente esperaria que esses casamentos por interesse, né, fossem completamente infelizes, mas aqui há uma espécie de casamento entre essa questão do alpinismo social e os sentimentos românticos mesmo, assim, parece que tudo meio que dá certo, assim, né, e o romance se centra aqui na Elizabeth e um tal de Sr. Darcy. É interessante a interação entre essas personagens, porque os dois são de maneiras muito diferentes, muito orgulhosos, né, esse Sr. Darcy é extremamente arrogante e orgulhoso, e a Elizabeth, ela é dotada de uma espécie de uma altivez, né, de um amor próprio, não necessariamente orgulhosa, arrogante, ela tem os seus preconceitos, né? Essa é uma história também de vencer preconceitos, né? E de mostrar como a fofoca é danosa, como informações de segunda mão distorcem muito, como é possível você contar mentiras só contando verdades, né? Você omite certos aspectos em relatos. E aqui muito dessa questão da reputação, né? Essas fofocas que vão e vêm e as personagens vão formando imagens mentais, né? De quem é aquela pessoa sobre a qual se fala, baseado nos relatos das pessoas. Então realmente as fofocas podem ser muito danosas. Eu acho que é um livro que tem sim mensagens, mas é isso, né? Alguém falou que existe aquele famoso review americano ali, onde a pessoa deu uma estrela e falou são só pessoas indo de casa em casa. Sim, é isso. Dostoiévski é muito assim, mas parece que tem mais ação no Dostoiévski, né? Que a coisa fica um pouco parada, né? As personagens visitam umas às outras e dialogam. Tudo bem, eu acho que essa é uma maneira muito válida de você construir a literatura, de você apresentar as personagens, de você demonstrar o caráter de cada personagem, mas falta um enredo, né? Alguma coisa assim que choque, né? Sim, há pequenas reviravoltas, mas eu francamente esperava um pouco mais, assim, para tornar essa uma obra mais envolvente, né? E essa obra, como eu falei, vai se centrar entre Elizabeth e esse Sr. Darcy, a Jane, que é a irmã mais velha da família Bennet, e um tal de Sr. Bingley. Esse Sr. Bingley, ele tem uma irmã, a senhorita Bingley, né? Que ela é muito fofoqueira, ela é muito narcisista, né? Uma personagem tentando ferrar a outra, tentando impedir a outra de se relacionar com a outra, né? E tem muitas intrigas aqui, a alta sociedade inglesa e tudo mais. Se você gosta desses assuntos, assim, né? Fofocas, novelas inglesas, você vai gostar. Pra mim não é o meu foco, assim. De novo, não é que eu desgostei, mas eu achei um pouco parado demais. Mas já me falaram também que Razão e Sensibilidade, da mesma autora, é uma obra até mais interessante que essa, e eu sim leria, dar uma segunda chance pra autora, por que não? Eu também quero dar pra Virginia Woolf, tá? As pessoas pensam, Marcelo odeia Virginia Woolf. Não, gente, eu achei que eu fui infeliz com Orlando, mas eu daria sim uma chance pra autora, talvez Passeio ao Farol ou Miss Dalloway, né? Eu não desisto fácil, assim, né? Tem muitos autores que eu comecei e não me dei bem, mas depois peguei outra obra e gostei, e vice-versa. Às vezes peguei uma obra que eu gostei muito, peguei a segunda, já não gostei tanto. Tudo pode acontecer, né, pessoal? E aqui vocês podem ver que eu apresentei 4 obras. Eu não consegui pensar numa quinta, pessoal. Mas acho que já falei o suficiente e eu gostaria de saber de vocês quais foram suas piores leituras de 2023. Deixa aqui nos comentários. Se você é novo no canal e gostou, curta e compartilhe. E por favor, compartilhe mesmo esse vídeo, porque isso pode realmente ajudar o canal a crescer no WhatsApp, nas outras redes. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e um grande abraço.